Oi gente, bom, hoje eu vim aqui responder as perguntas que vocês deixaram lá nos meus stories do Instagram, @VitorZotes, sobre o intercâmbio. Se tu ainda não viu os vídeos que eu gravei lá no intercâmbio, clica aqui no card, confere e depois vem aqui ver esse vídeo. Obrigado. Primeira pergunta da Laura Durks. Foi muito complicado entender o inglês britânico? Eu sei que muita gente acha complicado o inglês britânico, eu até entendo porque eu achava um pouco mais difícil o inglês britânico, só que pra mim, eu assisto bastante YouTube, bastante série em inglês, então pra mim eu já tô um pouco mais acostumado. Também no The Full tinha bastante gente com sotaques diferentes, então eu fui me acostumando. Pra mim não foi um problema muito grande, mas na Escócia era mais difícil entender. Realmente na Escócia é um mais forte ainda que o inglês da Inglaterra. Próxima pergunta da Bruna Sofia. Como é ter a experiência de ir para outros países ainda sozinho, em questão de familiares? Bem, Bruna, pra mim não foi uma experiência muito complicada, porque eu me considero uma pessoa responsável, então não foi uma necessidade que eles estivessem lá o tempo inteiro. E também a gente tinha o auxílio do pessoal da Jump, né? Eu tinha meus colegas, então eu também estava confortável com a situação. Então a gente sempre tinha adultos por perto que a gente podia confiar, e meus amigos que estão há muito tempo comigo. Então pra mim não foi muito difícil viajar sem eles, mas que bate uma saudade, bate. O de gravado lá de fora que tem carro toda hora. Agora a próxima pergunta da Nicole Putzen. Qual o lugar que tu mais gostou? Eu vou tratar essa pergunta como uma atração, um ponto turístico que eu visitei. Eu, como sou fã de Harry Potter, eu gostei muito do The Making of Harry Potter, né, no Harry Potter Studio lá. Tinha várias atrações, várias coisas pro pessoal que gosta do filme. As Highlands também na Escócia são muito lindas, gente, aquele castelo é incrível. A Disney, pra mim, eu nunca fui muito de ir na Disney. Eu sempre falava pros meus pais que eu não queria ir na Disney porque eu não achava nada mágico, mas quando tu tá lá é outra coisa. E por último eu colocaria Cambridge, porque eu achei a cidade muito linda, realmente incrível. Então pra mim seriam esses quatro: o Harry Potter Studio, Cambridge, Disney e o Highlands. Eu posso estar esquecendo algum lugar. Eu esqueci de mencionar a micro passadinha que a gente deu na 221B da Baker Street. Eu que sou hiper fã de Sherlock, eu esqueci disso na hora. Mas vida que segue. Próxima pergunta aqui da Giovanna Henke. As pessoas dos lugares que tu foi foram amigáveis ou meio grossas? Em Londres, Cambridge, Bath e Edimburgo, pra nós a gente foi bem tratado, sabe? O pessoal lá do Reino Unido nos tratou muito bem. Não é que nem o Brasil, mas eles nos trataram bem, foram bem amigáveis, mas realmente na França o pessoal é bem cara fechada. Tu tá no metrô, o pessoal esbarra em ti, segue reto, não pede nem desculpa. Pergunta da Ana Laura Peixoto. Como é teu nível de inglês e se eu sentia medo de falar errado com os nativos? Bem, o meu nível de inglês, agora, eu tô fazendo no curso de inglês o C1. E lá, quando eu cheguei na escola, que a gente tava fazendo aulas na Wimbledon School of English, eu tava no nível B2 C1, que já é um nível intermediário, um pouquinho mais. Então, como eu tenho uma bastante convivência, eu já me identifico mais e sinto mais tranquilidade. A gente sente um pouquinho de medo de errar, mas como faz parte da experiência e tá todo mundo lá junto no mesmo barco, daí meio que acaba normalizando. E também que eles sabem que a gente é turista, então eles são um pouquinho mais tranquilos. Pergunta aqui da Laís. Você foi por qual agência? Eu fui pela Jump Intercâmbios, vou deixar o Instagram deles aqui embaixo. Super recomendo, gente, viagem maravilhosa. Teve algum momento no intercâmbio que você se arrependeu? Eu acho que na Disney eu tinha que ter ido naqueles brinquedos radicais mesmo que eu não gosto. Porque, tipo, na minha viagem da turma do ano passado, tem inclusive vídeo no canal, era lá no Beto Carreiro, e eu não gosto de brinquedo radical, mas eu fui naquela montanha-russa inversa que tinha 5 loops. Gente, eu nunca mais vou naquilo. Mas foi uma experiência incrível, eu vou lembrar da viagem da turma por causa dessa montanha-russa, do pessoal gritando junto comigo, dos meus amigos. Então eu acho que se eu tivesse que corrigir alguma coisa, eu acho que eu teria ido em mais coisa na Disney, realmente aproveitado, porque é capaz eu nunca mais ir. Pergunta agora da Caroline Rodrigues. Teve algum momento constrangedor por lá? Quando a gente tava saindo de Paris pra pegar o trem pra ir lá pra Inglaterra, eu fui no Five Guys, que é uma hamburgueria. Todo mundo tava falando, mas eu nunca tinha ido. Então a primeira vez que eu fui foi na estação. Só que o que acontece? Todo mundo sabia falar inglês. Todo mundo, em todos os lugares que eu fui, todo mundo. O único lugar que não falava inglês era naquele Five Guys. Era a primeira vez que eu tava indo, eu não entendia nada.
Então foi um pouquinho de confusão, sabe? A gente não tava se entendendo, com o Google Tradutor também não funcionou muito bem. Foi uma loucura, mas no final tivemos comida. Saiu tudo errado, mas tivemos comida. Próxima pergunta agora. Qual país mais gostou? Eu gostei muito de Londres, né, na Inglaterra, porque a gente passou muito tempo lá, realmente deu pra conhecer muito, mas eu também gostei muito da Escócia. Eu acho que é uma proposta diferente, é tipo uma coisa mais cultural. Não sei, eu acho que a Escócia tem essa vibe mais medieval, mais antiga. E eu adorei isso. Tipo, eu passei muito pouco tempo na Escócia, eu passei mais ou menos 3 dias lá. Então eu não consegui explorar muito, mas acho que se eu tivesse passado o mesmo tempo Escócia e Londres, eu ia preferir Escócia. Pergunta da Maria Ferron. Qual a coisa que você mais gostou? Essa é uma pergunta bem complicada, porque tem muita coisa, né? Então... Mas eu acho que a principal foi essa coisa do contato com uma cultura totalmente diferente. Porque eu moro numa cidade de interior no Brasil. E daí eu pulo de Santa Rosa pra Paris, que fica tipo na França, país desenvolvido, potência mundial, logo pra capital. Gente, é um choque cultural enorme. Eu acho que as coisas da cultura tu realmente fica impressionado. Porque muda muito, abre muitos olhos. Pergunta da Milena. Quem foi a melhor coleguinha de intercâmbio? Porque a Milena. Eu não vou nem comentar. Tá, vou dizer que foi a Milena porque ela foi bem querida. Agora é a pergunta aqui de Eduarda Volkmann. Tu acha que valeu a pena esse intercâmbio que tu fez? Eu tô considerando. Eu acho que valeu super a pena. É uma viagem inesquecível. Com certeza vou lembrar pro resto da minha vida. Foi uma coisa muito especial pra mim. E também como foi nas férias, foi só um mês. E ainda pode ser até uma preparação, um treinamento para um intercâmbio maior ainda. Então, vale super a pena, vale muito a pena fazer. Gente, façam. Pergunta da Maria Scher. Desculpa se eu falei errado algum nome, gente. Você conseguia se comunicar naturalmente com nativos? Pra mim, era mais tranquilo. O pessoal de Londres, nas ruas, nas lojas, eu conseguia me comunicar bem tranquilo. Com a família, né, a Rita, pra mim super tranquilo também, porque eu, o Gustavo e o Andrés, a gente tinha um inglês bem bom, então a gente conseguia se comunicar. Tá, Gustavo é o brasileiro que tava junto comigo e Andrés é o guri da Suíça que tava junto. Com a turma do intercâmbio era bem massa também, então é bastante coisa. Pergunta aqui da Carol Rex. O inglês tem que ser perfeito? Gente, tinha gente de tudo que era nível de inglês. Tinha gente que fazia em cursinho de inglês fora da escola fazia 2 anos. Tinha gente que fez a vida inteira que nem eu. Então eram muitos níveis diferentes de inglês. E ainda que eles separam as turmas, tu chega lá, tu faz um teste de nível. Então pra parte da escola, eles realmente fazem tu ficar num nível que tu fique confortável, que te cobre bem, mas não demais. Qualquer coisa tu pode até trocar. Então qualquer coisa que acontecer com a host family, na escola, com os vendedores na rua, tu vai ter sempre alguém junto contigo que pode te ajudar. Então mesmo que tu não saiba um vocabulário, tu vai continuar aprendendo. Então não precisa ter inglês perfeito, cada um tem um nível diferente lá, mas todo mundo consegue se virar. Tem gente que consegue sozinho, tem gente que precisa de ajuda, mas é tudo aprendizado e é muito bom isso. Agora a pergunta da Emily é a partir de que idade? Eu não sei se tem uma média de idade, mas o pessoal do intercâmbio tinha entre 14 e 17 anos. Tinha Elisa com 18, mas entre 14 e 17 anos, a grande maioria. Então, eu acho que uma pessoa de 13 anos, com responsabilidade, maturidade, já conseguiria ir. Mas eu acho que realmente 14 a 17 é a faixa etária mínima. Pergunta da Manu, vamos voltar? Vamos, eu preciso voltar, gente, meu Deus do céu. Depois que acabar o corona, né? Pergunta da Isadora Fossati. A Duda foi muito chata na viagem, porque comigo ela é. Não, Isa, ela foi super querida na viagem, tá? Ela fez vários amigos, foi bem querida, não fez nada errado. Ela se perdeu na Torre Eiffel, mas tudo tranquilo. Próxima pergunta. Quanto foi e quanto tempo ficou? Sobre quanto tempo eu fiquei, foram 24 dias, contando também os dias de viagem. Então foram mais ou menos 4 dias na França, mais 2 semanas em Londres e mais 4 dias na Escócia. Sobre quanto que foi, isso muda muito, tá? Não tem como dar um valor muito preciso. Pode mudar muito porque é tudo do teu comportamento e das decisões que tu toma lá. Por exemplo, o café da manhã, janta, a gente ganhava lá na casa de família, a gente tinha. E os almoços nos dias de semana.
Almoço nos dias de semana a gente ganhava da Jump, tá? Já tava incluso. Mas nos finais de semana que a gente tava em outros lugares, a gente tinha que pagar o almoço. Então só na decisão se tu vai pegar um risoto de 20 libras ou um combo do Mac de 8, a gente tá lidando com 60 reais. Tem lembrancinha que pode ser... Tinha a roupa inteira do Harry Potter lá, que era 75 libras. Então só nessas diferenças de vou comprar essa lembrancinha, não vou comprar essa lembrancinha, muda totalmente o valor da viagem. Então realmente depende muito de cada pessoa. Agora vamos para nossa última pergunta, que é da Isadora Litter. Ela mandou no direct porque era uma pergunta um pouquinho grande. Ela basicamente perguntou sobre a relação com o host family, se teve algum problema, se a gente se arrependeu de alguma coisa ou uma quebra de expectativa, e sobre os meus colegas lá na escola. O pessoal da Jump tava em duas escolas, era na Wimbledon e eu não lembro o nome da escola, desculpa. O pessoal da Wimbledon, eles já receberam gente de vários países, mas naquele momento tinha gente da Suíça, do Brasil, não só a gente, tinha mais gente, da Polônia e uns argentinos, se não me engano chegou uns uruguaios mais pro final. E eles têm vários níveis, né, mas na minha turma, né, do nível B2C1, dos menores de 16 anos, tinha 3 argentinos, 2 guri e uma guria, tinha uma polonesa e tinha nós brasileiros, o pessoal da Jump, não tinha o pessoal de fora. Os outros brasileiros eram mais velhos. Foi super tranquila a comunicação com eles, porque como eles tinham o mesmo nível de inglês que nós, que já é um nível mais alto, a gente podia ter uma comunicação bem tranquila com eles, não tinha um sotaque muito forte. Era muito legal, era muito legal. E sobre a host family, não teve nenhum problema. Pra mim a Rita foi incrível, sabe, espetacular, mas tu tem que realmente abraçar essa nova ideia, essa nova cultura e tentar aprender. Então conversa bastante com a host family. E é louco porque eles sabem bem pouco sobre o Brasil, eu percebi isso. Eu não sei como, mas eles sabiam, todo mundo sabia falar obrigado. A gente conversava bastante com a Rita, eu, o Gustavo falava muito sobre o Brasil e o Andreas lá da Suíça. Era bem legal essa comunicação que a gente tinha, então a gente conseguiu aprender muito. As dúvidas que ela tinha, ela tirava. Então como a gente conversava bastante, eu acho que foi uma coisa boa, porque se a gente não conversasse muito, não sei se a gente ia se sentir muito à vontade. E cada família tem suas regras, então tiveram algumas reclamações sobre coisas que eles podiam ou não fazer, mas pra mim não aconteceu nada, sabe? Mas eram coisas mais no dia a dia, sabe? Não era tipo, estava sendo torturado. Era tipo, não pode tomar banho depois das 10, mas tu chega às 10. Então esses incômodos aconteciam em algumas casas, mas pra mim foi tudo tranquilo, a Rita era bem de boa com isso. E, gente, Rita perfeita, eu só queria dizer isso. Bom, gente, eu sou o Vitor bem do futuro, tipo, bem no futuro mesmo, tipo, quase no dia que lançou o vídeo. E assim, deu muito problema na edição, tudo que podia dar de errado, deu de errado, então deu uma função. E o que aconteceu? A segunda parte do vídeo, que onde eu viria aqui no meu quarto e mostraria itens do intercâmbio e tudo mais, não vai dar pra fazer, gente. Desculpa, senão ia atrasar muito o vídeo, não ia nem sair direito. Então eu tive que cortar essa parte fora, espero que vocês me perdoem e, gente, meu Deus do céu, você não tem noção do estresse que eu passei. Mas, fora isso, muito obrigado por assistir até aqui, deixa o like se tu gostou, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. E é isso, muito obrigado e tchau. Au, eu bati na cama. Ai, gente, nem pra fazer um final eu consigo. Tchau.